boa tarde. Falamos ao vivo do Plenário Mário Shows, onde daqui a pouquinho terá início a 53ª sessão do ano. Você que nos acompanha já sabe, as sessões acontecem às terças e quintas-feiras, com transmissão a partir das 5h30 da tarde. Nas sessões de terça são votados os requerimentos, indicações, moções e outros documentos diversos. Na terça-feira também é o dia do tradicional pinga-fogo, aquele momento que os vereadores vão na tribuna para defender os assuntos de interesse da nossa população. Já durante as sessões de quintas-feiras, como é o caso de hoje, são votados os projetos de lei, emendas, decretos legislativos e resoluções. Você também pode acompanhar a sessão ao vivo na nossa página do Facebook ou pelo portal câmarasj.sp.gov.br. Na nossa página do Twitter, você é atualizado em tempo real sobre tudo o que acontece aqui, no Legislativo. Vamos agora para um intervalo e já voltamos. Câmara de São José. A vida da cidade passa por aqui. Convoco o senhor secretário, o vereador Sérgio Camargo, para fazer a verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes na sessão de hoje o vereador Juvenil Silvério, vereador Walter Hayashi, vereador Esdras Andrades, vereador Wagner Balieiro, vereador Lino Bispo, vereadora Renata Paiva, vereadora Flávia Carvalho, vereador Roberto do Eleven, vereador professor Calazans Camargo, vereador Sérgio Camargo e vereador Robertinho da Padaria. Havendo número legal e sob a proteção de Deus e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 53ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Informo a todos os presentes que nos termos regimentais a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Solicito ao nobre vereador Sérgio Camargo que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Isso. E todos aqui? Daqui. Até aqui? Isso. Projetos novos a serem lidos. Designação às comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para a apresentação das emendas. Projeto veto total oposto pelo Poder Executivo ao processo número 6634 de 2017. Projeto de lei número 229 de 2017, autoria do vereador Juvenil Silvério. Denomina a Rua 2 do bairro Conjunto Habitacional de São José dos Campos a Residencial Tamoios de Rua José Roberto de Almeida. Comissão Justiça, rito urgente, prazo para votação do veto, 14/10/2017. Processo número 11.964 de 2017, projeto de lei 354 de 2017, autoria vereador Lino Bispo. Dispõe sobre a disponibilização no sítio da Prefeitura o protocolo eletrônico de defesa de autuações de trânsito e demais recursos administrativos de competência municipal e da outras providências. Comissão Justiça e Transporte, rito ordinário, término do prazo para as emendas 28/9/2017. Processo número 12.441 de 2017, projeto de lei número 355 de 2017. Autoria vereadora Amélia Naomi. Autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a implantar a gestão participativa das praças do município de São José dos Campos e da outras providências. Comissão Justiça, Planejamento Urbano e Cultura. Rito ordinário, término do prazo para as emendas, 28/9/2017. Processo número 12.459/2017, projeto de lei 356 de 2017, autoria vereadora Dulce Rita.
denomina a Rua de Servidão, localizada em toda a extensão da Fazenda Ronda, no distrito Eugênio de Melo, de Estrada Municipal Fazenda Ronda. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emenda, 28/9/2017. Projeto 12.477 de 2017, projeto de lei 357 de 2017, autoria vereador Fernando Petiti. Determina que toda publicidade de festas, eventos festivos, shows musicais, feita através de panfletos, folders, cartazes no município, contenha a advertência sobre dirigir alcoolizado. Comissão Justiça e Cultura, rito ordinário, término do prazo para a emenda, 28/9/2017. Processo número 12.478 de 2017, projeto de lei 358 de 2017, autoria vereador Wagner Baleeiro. Autoriza o Poder Executivo a disponibilizar ao usuário do transporte coletivo de passageiros do município de São José dos Campos aplicativo que possibilitem a recarga do cartão do bilhete único. Comissão de Justiça, Economia e Transporte, rito ordinário, término do prazo para a emenda, 28/9/2017. Esses são os projetos para leitura contidos na pauta de hoje. Dimas, vamos pedir adiamento e inclusão? Vem para a leitura. Com a palavra, vereador José Dimas. Senhor presidente, boa noite a todos os presentes, colegas vereadores. Primeiramente, peço para adiar por uma sessão os seguintes processos, por uma sessão, aliás, o processo número 6039 de 2015, de autoria dos vereadores Fernando Petiti e Sérgio Camargo, cujo processo de lei é o 153/2015. E também, por uma sessão, conversando já com a vereadora Amélia Naomi, o processo 378 de 2016 e o projeto de lei 7/2016, ambos para fazer ajustes. Também para adiar o processo 5809 de 2017, de autoria do vereador Walter Hayashi, cuja lei complementar é número 9/2017. Ainda por uma sessão do vereador Fernando Petiti, o processo 6655/2017, cujo projeto de lei é 230/2017. E adiando por uma sessão também do vereador Ciborgue, o processo 6916/2017, projeto de decreto legislativo número 13/2017. Também adiar por uma sessão o projeto do vereador Walter Hayashi, processo número 8172, projeto de lei complementar 11/2017. E, por último, peço para adiar por uma semana, por uma sessão, melhor dizendo. Engano, senhor presidente, era tudo por enquanto. E peço ainda para leitura do projeto de lei 359, de autoria do nosso presidente, vereador Juvenil Silvério, e também para incluir na pauta de hoje, para leitura e aprovação, de autoria do vereador Lino Bispo, o projeto de lei, decreto legislativo número 20, apenas para aprovação, para votação. Obrigado. Pela ordem, vereador Calazans Camargo.
Obrigado, senhor presidente. Eu queria me dirigir aqui a esses microfones, na verdade, vereador, para fazer uma parabenização. Sei que o senhor tem uma atuação muito forte lá junto à DPM, também ao Clube da Polícia Militar lá do São Judas, né? E acabou de ser campeão nacional dos Jogos Escolares, o Hernani Neves. O Hernani, que é filho do Anderson, e Anderson Neves, também um faixa preta, auxiliar lá da DPM, foi da nossa academia há muito tempo, da Calazans Camargo, depois ele entrou na Polícia Militar, e hoje é um dos professores da Polícia Militar. O filho dele é um campeão, acabou de vencer hoje os Jogos Escolares do Brasil. E também registrar, senhor presidente, que nós temos uma escola de formação no judô, uma escola de base muito forte na nossa cidade. Está tendo um reality show de judô na TV Globo, né? Passa no Globo Esporte, semanalmente está passando, vão ser 8 ou 9 capítulos. E nesse reality show, que é destinado a atletas sub-21, que é o Júnior, são atletas que provavelmente terão vaga na Olimpíada, candidatos a disputar a vaga para a Olimpíada agora de 2020, 2024. E em 8 atletas de todo o Brasil, senhor presidente, 3 atletas são daqui de São José dos Campos. 8 atletas de todo o Brasil nesse reality show que está passando no Globo Esporte, 3 são de São José. A Jéssica Couto hoje não luta mais em São José, mas é formada aqui na nossa cidade. Também o Jefferson Júnior, que é filho do professor Jefferson da DPM, também está participando desse reality show. E o Lincoln Kate Kanemoto. O Lincoln Kate Kanemoto começou na nossa academia, na Calazans Camargo, foi campeão paulista infantil, depois foi para a Academia Yamazaki com o professor Nelson Yamazaki e o Carlos Quires Yamazaki. Todos esses atletas passaram pelo projeto Atleta Cidadão, que é um projeto de formação de talentos, é um grande diferencial para a formação de atletas aqui da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. E o Lincoln Kate Kanemoto e o Jefferson Júnior já fazem parte da equipe principal, que esse é o grande objetivo do Atleta Cidadão, formar cidadãos, como o próprio nome diz, e alimentar as equipes principais do município do programa Atleta Cidadão. E o judô é uma das modalidades que realmente tem trabalho efetivo de formação e forma atletas para alimentarem as equipes representativas do nosso município nos campeonatos oficiais da Federação Paulista, Confederação Brasileira, campeonatos internacionais e representando o nosso município também nos jogos regionais e jogos abertos do interior. São José dos Campos é um grande celeiro de atletas de judô para o Brasil. Solicito ao vereador Sérgio que faça a leitura dos processos. Processo 12.481 de 2017, projeto de lei 359, autoria do vereador Juvenil Silvério. Institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município de São José dos Campos a Feira Lar e Decorações, a ser realizada na 3ª semana do mês de setembro. Rito ordinário, Comissão de Justiça, prazo para emenda 28/9/2017. Quero cumprimentar aqui o senhor Rafael, ele que é funcionário da Secretaria de Manutenção. Em nome do Rafael, cumprimento a todos os funcionários da Secretaria de Manutenção. Seja bem-vindo, Rafael.
Informo aos senhores vereadores que passaremos ao processo de votação. Em votação, pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Com todos os vereadores presentes, nenhum voto contrário, senhor presidente. Com nenhum voto contrário, está aprovado o pedido verbal do vereador José Dimas. Com a palavra, vereador Zé Dimas. Senhor vereador, primeiramente peço a supressão da leitura dos projetos constantes na pauta de hoje, por ser de conhecimento de todos nós. E ainda peço para incluir para a votação o processo número 10.327/2017, cujo projeto de lei complementar é 12/2017, de autoria do vereador Sérgio Camargo. Obrigado. Em votação, pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, processo 6656/2017. Esse processo possui um substitutivo. Em votação, o substitutivo do processo 6656/2017. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo 9123/2017. Informo a Vossa Excelência que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda número 1. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Todos os vereadores presentes, nenhum voto contrário.
Aprovado por unanimidade. Não falo nada. Em discussão, o processo 10.327, autoria do vereador Sérgio Camargo. Inscrito para falar o autor do projeto. Senhor presidente, boa noite, membros da mesa, senhores vereadores. Uma alegria muito grande poder estar aqui votando hoje o projeto 10.327, que trata da compensação financeira das empresas de São José dos Campos que prestam serviço na área de saúde para a Prefeitura de São José dos Campos. Para que todos os vereadores tomem ciência do projeto, claro que todos já leram, já deram seus pareceres, mas eu gostaria de fazer uma ressalva aqui desse projeto, dizendo que é um projeto de muita importância para a nossa cidade, especialmente na área da saúde, para a Prefeitura Municipal e também para todos os usuários da saúde de São José dos Campos. Esse projeto diz especificamente o seguinte, que toda empresa ou pessoa física que preste serviço na área da saúde de São José dos Campos e, porventura, até a data de 31/12/2016, tenham contraído alguma dívida de impostos com a Prefeitura de São José dos Campos, que ela possa ser chamada pela Prefeitura, pela Secretaria de Saúde, a critério do secretário de Saúde, para fazer a compensação financeira, trocando o seu débito por serviço, ou seja, uma empresa que ela tem um débito com a Prefeitura de São José dos Campos, seja com o IPTU, seja com o ISS ou algum outro imposto que ela tenha um débito com a Prefeitura, ela pode prestar serviço para a Prefeitura através de cirurgias, exames laboratoriais, consultas médicas, consultas dentárias, e com esse serviço ela vai gerar um crédito e esse crédito vai ser compensado com a dívida que ela tem. Nós conversamos com o secretário de Saúde, o doutor Ricardo, conversamos com o secretário Melo, conversamos com o secretário Anderson e com o prefeito para esse projeto. E fizemos um pequeno levantamento junto à Prefeitura Municipal e percebemos que existe um grande número financeiro de empresas que têm dívidas com impostos com a cidade de São José dos Campos. Então, acreditamos que estes devedores poderão ser beneficiados, porque neste momento que nós estamos de uma crise financeira, esses devedores serão beneficiados, poderão pagar as suas dívidas aí, prestando serviço para a Prefeitura. Por um outro lado, também é beneficiado o contribuinte, que vai poder ter o serviço, diminuindo assim a fila dos exames, das cirurgias e das consultas na nossa cidade, tendo em vista que é um grande valor financeiro que estará à disposição da Secretaria de Saúde. E também sai beneficiada a Prefeitura de São José dos Campos, porque todas essas dívidas que já estavam, porventura, na dívida ativa ou talvez até em uma demanda judicial, ela, sem saber quando seria recebido isso, porque a demanda judicial todo mundo sabe que demora bastante tempo, né? Então, sem ter previsão de quando seria quitada essa dívida da empresa ou da pessoa física com a Prefeitura vai poder fazer a opção de trocar essa dívida com o serviço. Então, eu acho que é um projeto que vai beneficiar a Prefeitura, vai beneficiar o contribuinte e vai beneficiar as empresas que prestam serviço na área de saúde. Então, eu gostaria de
apelar a todos os vereadores que votassem favorável a essa matéria. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos os vereadores. Em votação, o processo 10.327/2017. Esse processo possui um substitutivo. Em votação, substitutivo. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, processo 11.187/2017, PDL 20. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, vereador Zé Dimas. Senhor presidente, peço para incluir para leitura dois processos oriundos do Poder Executivo. O processo de número 12.495 de 2017, cujo PL é 362. E ainda o processo 12.496 de 2017, projeto de lei 363 de 2017. Senhor presidente, peço ainda para colocar para votação o que está na pauta de hoje, que já foi lido, inclusive, o veto pelo Poder Executivo, cujo processo é 6634, projeto de lei 229. Obrigado. Em votação, pedido verbal do vereador Zé Dimas. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo 6634/2017. Informo a Vossa Excelência que esse processo possui prazo de emenda. Perdão. Em votação, processo 6634/2017. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Com nenhum voto contrário, está aprovado o processo 6634/2017. Portanto, está mantido o veto. Solicito ao vereador Sérgio que faça a leitura dos processos novos. Cadê? Onde estão os números aqui?
Processo número 12.495 de 2017, projeto de lei 362, autoria do Poder Executivo. Altera a lei número 8567 de 22 de dezembro de 2011, que estabelece novo plano de custeio para o regime próprio da Previdência do Servidor Municipal. Comissões Justiça e Economia, prazo para emenda 21 de 9 de 2017, rito urgente. Processo número 12.496 de 2017, projeto de lei 363, autoria do Poder Executivo. Altera a lei número 4.617 de 12 de setembro de 1994, que reformula o Conselho Municipal de Meio Ambiente, COMAN, e dá outras providências. Comissões Justiça e Meio Ambiente. Prazo para emenda 21 de 9 de 2017, rito urgente. Informo a todos os vereadores que os processos da pauta foram votados, aqueles que tinham condições de votação, e também os solicitados pelo líder já foram lidos. Para falar no grande expediente, vereador Lino Bispo. Pela ordem, vereador Dulce Rita. Senhor presidente, eu queria pedir um minuto de silêncio para o Hamilton Manuel Donegar, senhora Irene de Fátima Oliveira e dona Maria Lúcia Caetano. Com grande pesar que eu tenho que pedir esse minuto de silêncio, porque foram 3 pessoas que eu amei muito na vida, que fizeram parte da minha história, da história da minha família. Então eu quero que Deus o tenha, que guarde eles todos num bom lugar. E que eles deixaram boas e grandes lições na minha vida. Pela ordem, vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, só gostaria de agradecer a todos os vereadores que votaram favoráveis ao projeto de compensação financeira, trazer aqui alguns números do que a Prefeitura pôde contratar nesse ano na área da saúde. Diagnóstico por ressonância magnética, a Prefeitura contratou 2.187 processos e gastou R$690 mil. Diagnóstico por ultrassonografia, a Prefeitura gastou R$1.295.000. E a diagnóstico por tomografia, a Prefeitura gastou R$2.018.000. Ou seja, todos esses processos poderão, daqui para frente, se detectado pela Secretaria de Saúde, ser feito através da compensação financeira com as empresas. Vereador Lino Bispo. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente na galeria, as pessoas que nos acompanham aí pela TV Câmara, pelas redes sociais. Senhor presidente, nessa noite, essa casa votou um projeto de decreto legislativo proposto por mim, concedendo a medalha Mérito Social à irmã Maria Alice de Souza Santana, a irmã Alice de Souza Santana. E eu quero, assim, agradecer a todos os vereadores, porque foi uma votação unânime, porque a irmã Alice, ela tem uma história muito bonita, não é? Na ação social em nossa cidade. A irmã Alice é uma religiosa salesiana, fundada por São João Bosco. E a irmã Alice também, ela é formada em psicopedagogia, administração escolar e orientação pedagógica. O pai da irmã Alice, o senhor Lúcio Santana,
era um homem muito simples, um trabalhador rural, que criou, né, todos os seus filhos ali no interior da cidade de Mirassol. E a irmã Alice, desde o princípio, era aquela menina dedicada aos estudos, era aquela menina realmente comprometida com o aprendizado. Só que, devido às dificuldades que sempre o pessoal que está na área rural, trabalhando com a lavoura, sempre encontra, levou, então, a família a se mudar da cidade de Mirassol, né, para a cidade de Barretos, onde a irmã Maria Alice teve, então, o encontro com o Colégio Salesiano. E ali ela foi aumentando os seus estudos, foi participando de uma forma mais ativa, não é, da vida escolar ali do próprio colégio, não é, onde fez a irmã Alice ganhar esse carinho, onde fez com que ela pudesse fazer com que a sua vocação pudesse realmente se aflorar. E ela, então, tornou-se uma irmã religiosa. A irmã Alice, nós sabemos que é uma grande batalhadora na área social e educacional em nossa cidade. A irmã Alice, ela é conhecida, não é, na nossa diocese inteira, em diversas cidades da nossa região, não é, por ser a fundadora da obra magnífica, não é, que está aqui na região sudeste. Uma obra que tem sido de grande importância para a comunidade católica, que realmente tem feito daquela entidade uma entidade que realmente tem feito grandes benefícios às pessoas. Recentemente, visitando ali a obra magnífica, a irmã Alice falava, então, para mim, dos projetos sociais, educacionais, que ela toca ali na comunidade. E de que forma? Muitas das vezes, na grande maioria das vezes, com a sua força de vontade, com a sua luta, não é? Com as pessoas que conhecem a obra, a irmã Alice faz um trabalho social e educacional muito importante ali na obra magnífica. Portanto, esta medalha de mérito social, não é, que a gente concede e que foi aprovada na noite de hoje, com certeza é uma pequena homenagem pelo grande trabalho que a irmã Alice tem feito na nossa cidade. Então, os vereadores aí que todos unânimes, né, votaram esse processo, tenham certeza que estamos, assim, sendo solidários, estamos aí apoiando, então, uma iniciativa tão ímpar que a irmã Alice tem na nossa cidade de muitos anos. Muitas crianças têm passado ali pela formação, muitas crianças têm tido acesso, não é, à educação ali na obra magnífica. E o atendimento social que a irmã Alice faz através da obra magnífica, ele é grandioso. Nós temos agora, recentemente, a comunidade ali do Pinheirinho dos Palmares, que ficou muito próximo, não é, da obra magnífica, que está sendo atendida. Quantas famílias, não é, a irmã Alice tem socorrido ali na região do Pinheirinho dos Palmares. Portanto, ela tem realmente esse merecimento, ela tem esse merecimento por essa ação realmente muito social, olhando o lado dos pobres, ela tem feito esse grande, não é, incentivo às famílias realmente estar inseridas na sociedade, sendo amenizada, não é, toda a sua situação de dificuldade de alimentação, de educação, até mesmo de diversão. A irmã Alice traz ali para dentro da obra magnífica muitas crianças que não têm aonde buscar um divertimento. E ela, então, cria ali diversas situações que realmente vêm trazer esse conforto às famílias. Então, quero agradecer aqui a todos os vereadores que
estiveram sendo favoráveis a essa proposta na noite de hoje. Agradeço de coração por essa votação, que foi uma votação unânime. Mas, senhor presidente, eu quero também aqui, dentro desse tempo que nós temos para falar no grande expediente de hoje, não é, estar chamando um pouco a nossa atenção para aquilo que a gente vem acompanhando nesse desenrolar da Lava Jato, não é, a audiência, não é, que o presidente Lula teve com o juiz Sérgio Moro no dia de ontem. A gente vê quantas coisas, quantas situações lamentáveis que o nosso Brasil passou, não é? Com a anuência, com a participação do nosso líder por muitos anos, 8 anos do governo Lula e mais praticamente 6 anos do governo Dilma. Por quê? O Lula saiu da presidência, mas ainda continuou, ele saiu da presidência e continuou com a influência, não é? Junto ao governo da presidente Dilma. E nós vemos assim, o cara ser tão cara de pau, tão artista, não é, que acho que deveria ser contratado pela Rede Globo, não é? A forma como ele tenta enganar ainda as pessoas. Ele já fez essas pessoas realmente serem enganadas por tanto tempo, e agora, no seu depoimento, ele ainda tenta novamente enganar o povo brasileiro, se fazendo de vítima. Agora, aqueles que eram seus fiéis escudeiros, seus fiéis amigos, companheiros, hoje são pessoas que não têm fundamentação naquilo que fala, são pessoas que mentem a todo tempo, e ele continua sendo o Lula sem mácula. Até a gente lembra de uma situação que ele colocava, que ele chegou ao cúmulo do absurdo dizer: nem o Papa consegue ser tão honesto como eu, dizia ele. Coitado do Papa, se fosse passar perto de tudo aquilo que ele fez para o nosso Brasil, nós estaríamos perdidos. Então, realmente, e ele continua, né, sendo o Lula artista, ele continua sendo aquele cara que tenta vender uma imagem de um grande inocente. Eu queria ver se o Zé Dirceu abrisse a boca. O Zé Dirceu é um dos escudeiros do presidente Lula. Gostaria de ver se ele abrir a boca para falar o que ele sabe, o que o Lula ia dizer, não é? Então, a gente vem assistindo aí uma lamentável encenação, não é, nesse julgamento, que já é pela segunda vez que ele enfrenta o juiz Sérgio Moro. É lamentável a gente ver um homem que deveria reconhecer que ele errou, mas errou gravemente. Ele errou de uma forma bastante intensa no nosso país, e que ele deveria realmente clamar ao povo brasileiro que pudesse pedir a misericórdia de Deus por tanto mal que esse cara fez ao nosso país. É lógico que a gente não pode aqui dizer: ele não fez nenhum bem. Seria da minha parte uma insensatez se eu afirmasse isso, mas eu posso afirmar que fez muito mal, muito mais mal do que bem, porque o nosso Brasil é um grande país. Nosso Brasil é um grande país, e ultimamente a gente vê o nosso Brasil, ao invés de ter um crescimento, o nosso Brasil, ele está ficando cada vez mais empobrecido devido a tantas atitudes que esse governo teve, a tantos esquemas que esse governo ele armou, que a gente vê o nosso Brasil, o nosso povo penalizado, o nosso povo entristecido. Já falei uma outra vez na tribuna desta casa. Nós vemos aí o BNDES, que foi usado de uma forma, ou seja, foi lesado um patrimônio público no Banco de Desenvolvimento Social. Aí, para engordar, para fazer com que as empresas já
que tinha um determinado porte, ela ficar mais poderosa ainda para comprar pequenos frigoríficos, pequenos abatedouros, e se tornando, então, um monopólio de tantas empresas no nosso país, feito, não é, com essa anuência, ou seja, armando, não é, todo um sistema para prejudicar o nosso Brasil. Quantas empresas, quantas pequenas empresas fecharam no nosso país? Você que nos assiste agora pela TV Câmara, talvez seja um dos empresários que baixou as portas. Talvez seja um dos empresários que não mais está cuidando da sua família, que não mais está gerando emprego no nosso país, porque não teve condições, porque não teve um financiamento, porque não teve uma ajuda do Banco de Desenvolvimento Social, o BNDES, porque sempre teve os maiores juros dentro dos bancos privados e até mesmo dos bancos públicos. Quantos empresários no nosso país fecharam as portas? E esse governo, o governo do PT, por 8 com mais 6 anos, 14 anos, acabou com o pequeno empreendedor, acabou com os pequenos empresários. E aí a gente vê um país que não tem crescimento, um país que está amarrado, e infelizmente, não é? Aqui nós não podemos deixar de falar que o vice-presidente da chapa Dilma, não é? Infelizmente, é um cara que também não consegue dirigir o Brasil, porque esteve o tempo todo avaliando, esteve o tempo todo junto do PT, fazendo as tão grandes desordens que tem feito pelo nosso Brasil. E hoje nós vemos um presidente sem moral, nós vemos um presidente sem condição de pedir ao povo brasileiro que não baixe a cabeça. Nós vemos um chefe da nação que não pode chegar, de repente, a usar, não é, ali o horário que sempre tem o chefe da nação para falar com o povo. Nós vemos um líder sem condição nenhuma de chamar o nosso povo a realmente fazer com que o nosso Brasil saia dessa situação de miséria e de pobreza que nós estamos passando. O nosso líder, o nosso governo não tem moral para chegar no nosso povo brasileiro e dizer: vamos ressurgir das cinzas. Por mais que Lula, Dilma tenha feito mal ao nosso Brasil, ele poderia, se fosse uma pessoa correta também, poderia chamar o povo brasileiro a não abaixar a cabeça. Como nós vemos, a gente sempre, até na escola, cantava, brava gente brasileira. Essa brava gente brasileira está, hoje, com a cabeça baixa, entristecida, ao ver tantas situações vergonhosas que o nosso país tem passado, por causa daqueles que realmente brincaram com o nosso povo, por causa daqueles que realmente fizeram o nosso povo realmente perder o ânimo, como a gente vê tantas pessoas. Nós vemos tantas pessoas dizer, não é, que infelizmente não tem esperança no Brasil, que infelizmente não esperam do Brasil realmente nada, porque o nosso povo perdeu a confiança. E eu quero aqui dizer aos senhores que é uma grande responsabilidade para nós. É uma grande responsabilidade para nós que somos homens públicos e que nós temos que encarar essa situação que nós estamos passando de uma forma que nós possamos ser, aqui nessa Casa de Leis, testemunhos de uma Casa de Leis, de uma prefeitura de São José dos Campos que olha para o povo de São José e que tem respeito para esse povo. Nós deveríamos realmente aqui, todos nós, arregaçar as mangas e lutar pela nossa cidade. Eu quero dizer que serei sempre, não é, um cara confiante, serei sempre um vereador otimista, que se cada um de nós fizermos a nossa parte, eu tenho certeza que nós mudaremos a nossa cidade. Eu tenho certeza que nós mudaremos o nosso estado. Eu tenho certeza que nós mudaremos o nosso Brasil. Mas eu tenho certeza em dizer para vocês que
o único que pode mudar a direção do nosso Brasil, quem pode realmente mudar a direção do nosso país, chama-se Jesus Cristo. Enquanto o homem não se render, ao temor a Deus, com certeza nós não teremos um país que realmente vai dar ao seu povo uma dignidade de vida. Porque o homem, com as suas ações, sem temor, com certeza, ela traz um grande malefício para todos aqueles que eles governam. E eu tenho certeza em dizer para vocês que quando nós temos esse espírito de solidariedade, de partilha, eu tenho certeza que a gente atinge o coração das pessoas. Então, eu quero encerrar o meu discurso nessa noite e dizer que nós estamos enfrentando dificuldade, sim, que nós estamos passando por uma dificuldade realmente muito grande, mas que nós não percamos a esperança, que nós possamos ser homens e mulheres de fé, de esperança e de amor. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Wagner Balieiro. Acabou, né? Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, que nos honram com sua presença nesta sessão, aos que nos acompanham aí pelas redes sociais, pela TV Câmara. Hoje já tivemos toda a pauta votada, já concluída, né, deixando agora mente esse espaço. E, novamente, eu venho aqui, não é a primeira vez, é a segunda, para esclarecer e rebater alguns argumentos do vereador que estava aqui antecedeu a minha pessoa aqui nesta tribuna. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa ter nessa vida é coerência. Coerência. E coerência passa principalmente por a gente ter uma linha de atuação, uma linha de pensamento. É impressionante a hipocrisia quando a gente vê aqui uma pessoa que parece que não está em partido nenhum, que não tem ligação com ninguém, que sai aqui falando que a política mais bela e maravilhosa é a que ele faz, como se ele não tivesse ligação com nada nessa vida. Com nada. E vem aqui que todo mundo do governo federal, da época do Lula e Dilma, não presta, que do governo do Temer não presta, que não sei quem não presta. Eu falei, peraí, de onde veio a história política do vereador que me antecedeu? Qual é o partido dele? Partido da República, PR. Quem é o PR? É o partido do Valdemar Costa Neto, que está usando tornozeleira eletrônica. Tá lá. É o partido que apoia o presidente atual, que apoia o Temer, que apoia as reformas. Não tem coragem de falar que é o partido que é, não. Não tem coragem de falar que os deputados deles apoiam esse governo que está na presidência da República. Não tem coragem. Mas vem aqui fazendo pose de bom moço, toda vez vem aqui na tribuna para ficar aqui falando como se não tivesse ligação com nada nessa vida. Aliás, sabe por que eu acho que talvez não coloca partido nenhum? Porque toda hora muda de partido. Quantos partidos ele já passou? Vai conforme a música? Vai conforme a oportunidade? E vem aqui criticando, se posando. Está na hora de a gente fazer política com seriedade. Está na hora, vereador Roberto Deleve, da gente aqui mostrar coerência. Coerência nas atitudes e, principalmente, coerência indicando com quem anda. Diga com quem andas, que saberemos quem tu és. E quero deixar claro, porque toda vez, não é a primeira, não é a segunda vez, a gente vem aqui, está acompanhando alguns discursos aqui que completamente de caráter oportunista, não verdadeiros, porque se eu quiser debater número aqui, com relação à questão de como foi o governo Lula, por exemplo, com índices, com dados, em questão de dados econômicos, dados de geração de emprego, dados de salário mínimo, dados de política de comércio exterior, dados do BNDES, inclusive. Aliás, a JBS
patrocinou o PR. A JBS deu muito dinheiro para o PR nas campanhas. Muito, não foi pouco. Muito dinheiro, inclusive no estado de São Paulo. Milhões de reais também foram dados para o PR. Eu não estou falando que a gente não tem que investigar as coisas erradas, não. Tem que investigar as coisas erradas do partido que for. Se tiver coisa errada no PT, tem que investigar. Se tiver coisa errada no PR, no PSDB, em qualquer partido, tem que investigar. A gente não compactua com coisa errada. Mas vamos parar com isso, né, gente? Toda vez, essa história, como se eu não tivesse ligação com nada, como se eu fosse uma pessoa que estou aqui surfando na onda, né? Porque quando estava bom o PT, o partido dele também estava apoiando o PT. Quando estava o governo do Carlinhos, ele foi parte do governo do Carlinhos também. Vai conforme a onda. Muda conforme a onda. Então, vamos lá. A primeira coisa é coerência. Eu gosto muito e respeito muito as pessoas que mantêm linha. Né? A gente pode discordar do ponto de vista de como atua um PSDB, de como atua um determinado partido, mas a gente tem que ter coerência. Não fica aí mudando de lado, fica aí, cada hora, conforme a oportunidade, fazendo mudanças. Né? Mudanças. E agora que posar de bom mocinho, vamos olhar, olha o histórico. Olha o histórico. O histórico é muito claro como é que tem sido, ultimamente, em relação à questão partidária, em relação aos deputados que apoia, ao partido que ele está. E o partido que ele está apoiando, é da base da sustentação do Temer, apoia as reformas que está penalizando a população mais pobre desse país. A crise que nós estamos passando é responsabilidade também desse partido dele, PR, que é do Valdemar Costa Neto, e que também está bem enrolado na história da JBS. Bem enrolado, mas bastante enrolado. Com a palavra, vereadora Amélia Naomi. Vereador Wagner, você falou da JBS, que fez o repasse ao PR, no valor, dia 8/9/2014, de 1.500.000, o cheque 850074, para a direção estadual distrital de São Paulo. Também recebeu da JBS, dia 9/9/14, R$200.000, o cheque 850095, para a direção estadual distrital de São Paulo. Também recebeu, dia 5/10/2014, transferência eletrônica para a direção estadual, 1.877. Bom, então, também queria aqui complementar, aqui no ranking dos partidos com mais ficha suja, o PR tem 46 deputados ou prefeitos ficha suja, está em 4º lugar. Nós também temos aqui, o PR decide abrir processo disciplinar, como você disse, contra os deputados que votaram contra a denúncia do Temer. E, infelizmente, os deputados que votaram contra os trabalhadores. Vereador Valdir, provavelmente vão votar na reforma da Previdência. Vão votar para acabar com a aposentadoria e mudar a aposentadoria dos trabalhadores, que atinge a todos. Nós fizemos um seminário que também os que trabalham no governo federal, estadual e municipal serão atingidos com essas reformas. E os deputados do PR, infelizmente, também vai estar junto com esse governo, que é um desgoverno a todos os trabalhadores e a população que mais precisa. Obrigado, Amélia, pela complementação das informações. O que eu acho complicado é a maneira oportunista que se utiliza de um espaço nobre, que é a tribuna da Câmara, que, inclusive com um nome de uma pessoa aqui que fez história, que é a tribuna Álvaro Gonçalves, fez história na cidade. Aqui é um espaço nobre, né, onde o poder público, custeado por toda a sociedade, tem que trabalhar pelo bem da população, e não ficar aqui fazendo hipocrisia, fazendo média, da maneira como está fazendo, e passando notícias que não são verdadeiras, ou escondendo informação, que é o mais sério. Então, por isso, eu acho que o principal para a gente ver o caráter de uma pessoa, a credibilidade de um político, é verificar se ele tem coerência nas suas atitudes.
Então, não tinha como não deixar de vir a essa tribuna e falar sobre isso. Nós temos os embates políticos, mas nós temos que ter coerência. Nós temos que ter opiniões claras e bandeiras claras daquilo que a gente defende. E não dá para continuar da maneira como a gente está vendo aqui. Novamente, vereadora Amélia. Não, eu recebi aqui de um eleitor de São José que está assistindo a você na televisão e que me mandou aqui uma mensagem no Zap Zap, que são outros números. Ele estava lá e estava com o computador, então me mandou aqui. O primeiro doador do Lino Bispo foi o PR. E quem doou para o Diretório Estadual do PR 36,4% do total da receita do PR de São Paulo foi a JBS, com 1.701.877,46. E depois teve mais um outro repasse de 4.677,40. Então, foi isso que eles receberam. Você falou infelizmente, o vereador falou, mas esqueceu de ver em qual partido ele está e como tem sido a atuação do seu partido. Obrigada. Eu estou aqui novamente dizendo tudo isso porque eu acho que até a tribuna, nesses 25 minutos, poderia estar fazendo temas da cidade, discutindo aqui, nós estamos com projetos polêmicos aí para ser votado, PTU, taxa de lixo, discutir a questão da saúde. Estou vendo aqui os pais de autismo, dos autistas, discutindo, que vem aqui toda a sessão de Câmara para discutir a questão do cumprimento da legislação, e não era para ficar vindo aqui, vendo demagogia, ou vendo essa informação absurda e completamente tentando desinformar isso. Obrigado, senhor presidente. Passaremos ao minuto de silêncio. Vou consultar aqui a assessoria da mesa para saber quanto tempo eu vou liberar, para não ficar essa discussão de um lado do outro, né? Peço aos vereadores que não citem o colega para não ficar um ping-pong desnecessário. Pela ordem, vereadora Dulce Rita, Vossa Excelência tem 1 minuto para falar. 1 minuto. Senhor presidente, eu queria aí dar um... Ai, gente, queria falar, licença aí. Eu queria dar um minuto, conversar com o pessoal dos pais dos autistas aí, que nós, dia 1º de setembro, nós marcamos uma reunião, depois nós tivemos que adiar com o secretário de saúde, mas que nós estamos providenciando outra reunião com o secretário de saúde, com o doutor Ricardo, com a Poliana, que está cuidando da rede, para se adequar às novas exigências dos protocolos do Ministério da Saúde, e também com a Cristine, com a secretária de saúde, conforme vocês estão pedindo. Só quero falar que nós não abandonamos a causa, não, é que teve desencontro mesmo de agenda com vocês, depois nós tentamos marcar outra reunião, vocês não tiveram tempo de se programar, mas que a carta de vocês, com todas as exigências de vocês, já está lá na secretaria, e que assim que eu puder, nós vamos passar nova data com vocês, para vocês, com antecedência, para vocês poderem se programar. E eu acho muito importante vocês estarem aqui, continuarem aqui, porque é só através do movimento de vocês que vocês vão conseguir melhorar esse atendimento, porque infelizmente ficou parado por muito tempo, ninguém nega isso não, nem esse governo atual, nem o governo passado, nós assumimos mesmo a responsabilidade do que está acontecendo com vocês, e queria só deixar um recado que esse governo com o Felício está querendo melhorar o atendimento para essas crianças, a qual eu sei que a luta é árdua de vocês, que nós respeitamos muito, tá, gente? Daqui a pouco nós estamos fazendo a agenda e passando para vocês. Obrigado e boa noite. Com a palavra, vereador Lino Bispo, Vossa Excelência foi citado pelo regimento em 2 minutos. Senhor presidente, eu quero tentar, em 2 minutos,
Responder ao nobre vereador. Vereador, gostaria que o senhor prestasse atenção, que é o seguinte, eu não tenho problema nenhum em dizer que mudei de partido, porque eu nunca vou ser coordenado por um partido. A hora que o partido tiver que fazer eu votar aqui incoerentemente, eu saio do partido. E Vossa Excelência se esconde através de uma pastoral de juventude e nega que a sua igreja, Vossa Excelência, faz, obedecendo ao seu partido. Vossa Excelência é cabrestrado pelo PT, isso é verdade. O Lino Bispo não. O Lino Bispo não. E quero dizer também à vereadora, que veio falar de JBS com PR, eu quero dizer à vereadora que é muito clara a minha vida pública, e eu recebi, na eleição de 2014, para deputado federal. Vocês sabem bem que uma eleição de deputado federal gastam-se milhões, inclusive ela, aquilo que a gente via falar, queria gastar 5 milhões. Esse vereador recebeu de fundo partidário, que é um dinheiro lícito, 150 mil reais para uma candidatura de deputado federal. E não foi 5 milhões, como Vossa Excelência, a gente via em todos os cantos da cidade. 5 milhões. Eu pergunto, se o deputado ganhasse 30 mil reais livre por mês, daria 360 por ano, vezes 4, iria dar 1,5 milhão para estourar. E a senhora vereadora gastando 5 milhões. Como é que se explica isso? Este vereador tem coerência sim, e tenho moral para falar nessa casa, vereador. Procura a minha vida pública de 20 anos nessa cidade. Onde foi que este vereador teve alguma situação que ele se envolveu em ato de corrupção? Graças a Deus, eu tenho coerência. Agora, mudar de partido, eu vou mudar sempre. E não vou deixar um partido mandar na minha convicção política. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi, por 1 minuto. Senhor presidente, estou olhando aqui também a prestação de contas do vereador e o seu partido, como todos que foram candidatos e todos que serão o ano que vem, e ele com certeza será, por isso que faz essas pautas, colocou 3 milhões e 500, e nem por isso gastou, porque todos os partidos fazem uma determinação geral e você faz sua prestação de contas. Se você exceder o seu limite, tem que avisar o judiciário. Mas eu queria aqui voltar em relação à sua prestação, a sua prestação de contas feita do recurso que veio, que o seu partido PR recebeu da JBS, como ele explicou ali. Deixa eu abrir aqui. Estou meia enrolada aqui. Não sou boa nisso. Aqui, só terminando aqui, vereador, só para entrar aqui nos valores. A doação direta, repasse da eleição, vereador Lino Bispo, Rocha, prestação de contas, função motorista, estimado em 2.000, aqui, cadê? Não, espera aqui. Estou olhando a prestação de contas oficial, mas eu queria dizer que o vereador recebeu, né, o seu partido recebeu esse recurso desta empresa que ele fez a denúncia. Recebeu do partido, e o partido te repassou, e você também tem que prestar conta política em relação a essa questão. Agora, eu queria dizer o seguinte, é muito ruim na Câmara, porque nas vésperas, os pré-candidatos que são candidatos e usa a Câmara Municipal e a TV Câmara para se projetar dentro de que isso vai lhe ampliar a sua região, é muito desagradável. Então, eu queria lamentar, registrar, como fez o nosso líder, vereador Wagner Balheiro, que a gente podia estar discutindo aqui a situação outras dos autistas, da saúde, afirmativa, que a sociedade tem uma série de sugestões para essa casa. Muito obrigada. Com a palavra, vereador Wagner Balheiro. Senhor presidente, eu não vou entrar no debate agora, com respeito a todos os colegas, a quem nos assiste, mas eu nunca vim aqui neste microfone para falar da minha participação ou da minha militância dentro da Igreja Católica. Eu acho que a política a gente faz no dia a dia com a população. E a história nossa mostra
se tem credibilidade ou não para falar dentro de uma igreja ou fora dela, enfim. Eu tenho hoje uma participação na diretoria da obra social Nossa Senhora do Rosário, sou coordenador da campanha da fraternidade lá na paróquia Nossa Senhora do Rosário e participo, milito na militância da igreja, né? Acho que praticamente a vida toda. A minha história, inclusive a minha caminhada na política, ela tem um sentimento e uma origem dentro daquilo que eu aprendi dentro da Igreja Católica, né? Dos pensamentos cristãos, da minha caminhada de comunidade lá. E é a maneira que eu penso de fazer política, dentro do Partido dos Trabalhadores, sempre pensei dessa maneira, nunca mudei minha postura, nunca mudei os meus valores cristãos por estar dentro do Partido dos Trabalhadores, que, aliás, tem muita gente dentro do Partido dos Trabalhadores que pensam igual eu, tem uma base enorme dentro da Igreja Católica, que é do Partido dos Trabalhadores, e eu tenho muito orgulho de participar dessa caminhada. Passaremos ao minuto de silêncio por senhor Hélio dos Santos, sogro do Nil da Casa de Ração de Santana. O velório está sendo em Santana e o enterro será amanhã às 10 horas. Solicitado pela vereadora Dulce Rita, o senhor Hamilton Manuel Donega, Irene de Fátima Oliveira e Maria Lúcia Caetano. Nada mais a tratar, está encerrada a sessão. E chega ao fim a 53ª sessão aqui na Câmara Municipal de São José dos Campos. Continue agora com a programação da TV Câmara. Câmara de São José. A vida da cidade passa por aqui. Até mais.